Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou a Camila Guimarães e serei a host da segunda temporada, em conjunto com Ivan Cruz, cofundador da Mereu. Nessa temporada, semanalmente, receberemos convidados, pessoas que vivem na prática os desafios corporativos e estão transformando gente e gestão na prática. E focaremos sempre de trazer insights exemplificados e temas práticos no dia a dia para contribuir com você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo. Para a gente já começar aqui, vamos começar aqui as honras, apresentando quem vai fazer parte desse momento. Ivan, cofundador, parceiro no dia a dia ali da rotina na empresa, seja bem-vindo a esse momento. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com você, falar desse tema que acho que vai impactar todo mundo, né? Tanto os líderes quanto os RHs, gente de gestão, mas também todos os colaboradores. Então, esse tema, estou bem animado por ele e estou bem ansioso por você apresentar a nossa convidada, porque é parceira nossa de outros carnavais, então é muito legal de tê-la aqui com a gente. Perfeito. E a gente vai falar de um tema aqui intrigante, mas muito necessário aqui, muito relevante, que é sobre carreira. E eu estou aqui hoje com a Priscila Lopes, né? Prazer estar aqui com você. A gente já trocou figurinhas aqui antes. Estamos muito felizes aí de você ter topado aí o convite. A Priscila é mãe do Felipe, psicóloga, então somos colegas aí de profissão, mestre em administração, professora de pós-graduação. E trabalha na parte de gestão de RH no Banco Mercantil. Né? É um prazer ter você aqui conosco para contribuir, co-criar e trazer as provocações aí que vira a gente do avesso, aí, que faz a gente pensar no nosso modo de ser e agir no dia a dia. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila, Ivan. Prazer estar aqui com vocês hoje, porque, assim, um dos meus propósitos de vida é fazer com que as pessoas possam encontrar os propósitos delas. Então, poder compartilhar conhecimento, para mim, eu vejo que é uma forma de ajudar as pessoas nessa trajetória, nessa jornada. Então, eu que agradeço o convite. E eu gosto sempre de começar, Pri, né? Vou chamar de Isso, Pri aqui, para a gente criar Pri. já essa intimidade aqui. Eu gosto sempre de começar o podcast, até para a gente estabelecer essa conexão com a nossa audiência, perguntando assim, né? Quando que foi que a parte de gestão de pessoas, carreira, atravessou sua jornada para você falar assim, opa, é um tema que me provoca, é um tema que me atravessa, é um tema que eu posso contribuir muito com as pessoas. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Claro. É muito interessante, porque mesmo antes, quando eu não sabia o que eu queria fazer enquanto profissão, minha mãe é técnica de enfermagem, eu vivi a minha vida inteira dentro de hospitais, então eu passei a minha infância e adolescência inteira falando que eu ia ser médica. E no último ano da escola, me veio uma intuição, falou assim, não, Priscila, vai pesquisar outra coisa, você gosta de mexer com gente. E por intuição, a minha família inteira quase caiu para trás, né? Eu falei assim, não, vou fazer psicologia. Entrei na faculdade e aí, para poder justamente conhecer mais gente, não, vou fazer estágio em todas as áreas que eu puder. Vou fazer em escola, vou fazer em hospital, vou fazer em organização, vou fazer em comunidade, vou clinicar. E assim, foi justamente isso, uma construção de uma carreira, né, uma trajetória, é assim, muitas vezes a gente fica se cobrando para ser algo racional, planejado. E faz parte, sim, da vida, porque a gente também tem a parte do planejamento, que é muito importante. Mas a gente não pode deixar de se escutar. E, às vezes, escutar aquela vozinha que está ali lhe dizendo que você não consegue explicar o porquê, mas que te dá um direcionamento de vida. Né? Então, que eu espero que todo mundo possa ouvir essa sua voz interior também e, óbvio, analisar fatos, dados que lhe venham para a tomada de decisão, mas que muitas vezes é importante a gente se ouvir primeiro, se autoconhecer, saber exatamente o que você quer para você, para tomar suas decisões, né? A gente não é só razão, né? A gente é razão e emoção e muitas das vezes aliás, eu acredito que todas as nossas decisões são tomadas, na verdade, com o coração, não é com o cérebro. O cérebro te dá ali alguns elementos, mas é o que você sente, o que te dá entusiasmo, o que te dá prazer é que vai fazer com que você tome determinada decisão. E foi assim na minha trajetória, sempre foi buscando coisas que, óbvio, de forma planejada, iriam me dar elementos para eu
exercer melhor minha profissão e minha carreira, e também exercer minha vida pessoal, mas que eram coisas que eu tinha certeza que iam me dar algum tipo de regozijo, algum tipo de recompensa. Bacana. E quando você traz essa fala de experimentar, né, você se permitiu vivenciar várias frentes para que a sua escolha fosse mais consciente. Exatamente. E vai já casar com o próximo tema que a gente quer abordar com você, porque às vezes, né, a nossa audiência pode estar perguntando qual que é o ponto de partida? Né? Quando a gente fala de carreira, a primeira coisa que a gente pensa é onde eu quero chegar com a minha carreira. Então, traz um pouco isso. Você falou de poder experimentar várias situações para ter uma escolha mais consciente e vívida. E aí, como que a gente, né, para refletir, vai para a prática mesmo nesse assunto que às vezes as pessoas começam a falar, tá, mas por onde eu começo? Muita gente fala assim, Pri, é difícil falar de propósito. Propósito parece uma coisa tão distante lá, tão etérea. Então, assim, o que é que você acredita que você sabe fazer, ou que você gosta de fazer, e que, de alguma forma, vai ajudar o próximo e vai te trazer um retorno também? Né? Então, assim, a gente pode fazer um planejamento de carreira daquele ano. Não precisa ser daqui, como é que eu quero me ver daqui a 10 anos? Eu brinco. Se nem se eu vou estar viva, gente, daqui a 10 anos, assim, o que eu quero fazer até o final desse ano? Fazer esse exercício. Tem gente que não consegue fazer nem seu planejamento da semana, não é? Então, assim, faça o planejamento da semana, do mês, do ano. Tudo que você pode efetivamente fazer para alcançar aquilo que vai proporcionar você colocar em prática todas as suas habilidades, todos os seus talentos. Né? Não é uma coisa difícil, lá longe, distante, não, só profissionais renomados conseguem fazer isso. Não, é claro que até por eu ser também mentora de carreira, assim, eu acredito que, sim, tem profissionais que podem, sim, te auxiliar nesse planejamento, nessa trajetória, né? Assim, não, definitivamente não estou conseguindo fazer sozinho. Óbvio, a gente não nasce sozinho no mundo. Então, a gente pode, sim, pedir ajuda. E é muito importante a gente saber, assim, olha, quando eu não dou mais conta, eu preciso pedir ajuda. Mas que comece com esse exercício. O que eu quero colocar em prática para o mundo aquilo que eu sei, o meu de melhor. Né? O que eu sei fazer de melhor? E pode ser qualquer área, qualquer profissão. O que quer dizer? Eu vendo bem, eu atendo bem, eu escuto bem as pessoas, consigo analisar e solucionar problemas. Então, o que quer que você tenha de habilidade, coloque em prática que você possa, óbvio, né, transformar aquilo em algo de renda até, para a sua carreira, para a sua vida profissional. Legal. Esse tema, né, você falou um pouco de propósito, né, e carreira. E, assim, a gente tem... Eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos acompanhando, um pouco dessa definição de propósito. Acho que até é um tema relativamente novo. E as organizações... E a gente fala de propósito de pessoas e tem propósito de organização. E algumas organizações até acham que... Primeiro, não sabem o que é o propósito organizacional, né? E tem uma dificuldade de entender, não, mas isso aí é visão, missão, o que é isso? O que é o propósito, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a audiência essa questão, o que é um propósito, seja da pessoa ou da empresa, e como é que é a correlação de propósito com carreira dentro de uma organização. Claro. O propósito, assim, é por que eu estou nesse mundo? Qual a razão? Todo mundo tem uma razão de estar aqui. Né? A gente estar aqui, neste momento, tem um propósito, né? Que é o quê? Compartilhar conhecimento, fazer com que as pessoas possam refletir e talvez até redirecionar os seus pensamentos e ações de acordo com o que estão ouvindo, o que estão aprendendo. Então, tudo que a gente faz não tem nada por acaso, né? Não existe acaso. Então, só que a gente não para, às vezes, para pensar sobre isso. O interessante, as organizações geralmente até contratam consultorias para ajudar nessa definição, assim, porque não é dar lucro é uma consequência, né? Contratar pessoas é um meio, ter recursos, né? Sejam pessoas, seja material, o que quer que seja ali, se é uma fábrica, tem que ter matéria-prima para construir aquilo, mas por que você faz aquilo? O que vai agregar para o mundo aquilo que você está fazendo? Então, é isso. Então, seja uma organização, né? Seja um CNPJ, seja um CPF, assim, por que eu estou aqui? O que eu posso fazer para contribuir? E aí tem toda uma... Como é que você relaciona isso, Ivan, com a tua carreira? Como é que você faz isso? Eu adoro... Eu escuto muito o Murilo Gun, ele fala assim, que tem uma diferença de inovação para criatividade. Criatividade é você, né, fazer coisas diferentes. A inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. Entendeu? É o quê? É você transformar aquilo que você sabe, aquilo que você é bom, que você... na tua forma até de renda, na tua forma do teu sustento, de pagar
pagar os seus boletos. Então, como é que eu posso, então, fazer isso? Eu atendo bem as pessoas. Eu posso ser um vendedor? É uma forma. Eu posso ter a minha própria empresa que seja, de alguma forma, de prestação de serviço para as pessoas? É uma outra forma. Então, não tem certo nem errado. Eu acho que a melhor maneira é você, efetivamente, colocar o teu propósito. Que pensa, a gente passa boa parte das nossas horas do dia trabalhando. Então, eu não tenho essa pretensão de falar assim, quando você faz o que você ama, você não está trabalhando. Mentira, você está trabalhando. Tem ali todo no seu dia a dia, você tem sim alguns perrengues, tem algumas dificuldades, você passa por momentos de desconforto mesmo ali, porque faz parte, viver com pessoas diferentes traz desconforto mesmo, porque você tem que ter compreensão e compaixão pelo outro e vice-versa para tudo dar certo. Mas é a tua forma, você com certeza está ali feliz, independente dos perrengues, porque você está fazendo o que você gosta de fazer, o que você está preparado para fazer. Então, essa correlação, ao meu ver, entre propósito e carreira. E que bom que tem os perrengues, né, Pri? Porque eu falo que se fosse só alegrias, a gente não ia valorizar tanta felicidade dos pequenos momentos e das grandes vitórias que a gente conquista. É o perrengue que faz a gente falar, poxa, valorizar como que eu impactei legal, bem na organização, na trajetória daquela pessoa, porque no perrengue a gente descobriu um novo caminho que entregou um valor diferente. Então, a gente precisa desses altos e baixos mesmo para conseguir comemorar os altos, porque senão ele vai ficar, né, aquela coisa assim, faz monótona. parte. Exatamente, que bacana. Então, você falou um pouquinho aqui do propósito, você falou da carreira. Vamos entrar um pouquinho em algumas questões que causam muita ansiedade e aflição, que é... A gente vive num mundo que é bombardeado de muita informação, num mundo que não é mais linear, né? Porque na nossa época a gente tinha algumas profissões que falavam assim, se você fizer a profissão X, é a profissão que está ok. E tinha uma previsibilidade maior do futuro. E hoje a gente não tem, né? A gente vivencia o tempo todo profissões sendo construídas, desconstruídas e falando que o amanhã, que já é daqui a pouco, daqui a 5 minutos, pode ser que aquela profissão não faça mais sentido. E aí, nesse boom de o que vai fazer sentido, o que não vai, às vezes uma inversão ali de toda essa questão, as pessoas falam assim, Pri, entendi. Eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter um motivo para acordar numa segunda-feira chuvosa para, de fato, falar assim, vou impactar a vida de alguém ou a vida da organização. De forma prática, quando você recebe uma pessoa assim perdida ou precisando de uma orientação, uma reorientação, que técnicas, que práticas que você utiliza para garimpar, para colocar uma lupa, para ajudar essa pessoa a descobrir o propósito que ela tem? Eu adoro as frases e as metáforas, tá, gente? Então, assim, eu fico brincando que tem várias casas no jogo da vida. E a primeira casa chama autoconhecimento. Deu problema, volte à primeira casa. Então, na medida em que, se eu não me conheço realmente, sei o que eu quero para a minha vida, o que me faz feliz. Sabe aquelas perguntas que todo mundo fica meio desconfortável de responder? O que te faz feliz? Se o mundo acabar daqui a 30 minutos, o que você vai fazer? Então, mas são essas perguntas, às vezes, podem parecer meio, né, sem sentido, mas que te tiram dessa zona de conforto, de você realmente ter que pensar sobre si, né? E o que você quer, é que vai fazer te dar a lupa, te dar a luz para você encontrar aquilo que você efetivamente quer fazer. E como você mesmo falou, Camila, assim, se eu já não tenho mais só uma carreira, imagina meu filho de 8 anos. Ele vai... profissionais vão ter mais de uma carreira, vai ser natural. Isso já acontece hoje, não de forma tão natural, não é a maioria das pessoas que tem mais de uma carreira, mas eu acredito que, na medida que o tempo vai passando, vai ser natural você poder exercer o seu propósito de maneiras diferentes, não mais linear. Que antigamente só tinha algumas profissões, ou você era médico, você era advogado, você era engenheiro. Né, gente? Então, assim, lá na época dos meus avós, na época dos meus pais, e não é mais assim, né? Sustentava uma carteira onde que se você tivesse só um lugar registrado, não, era um valor. Exato. Né? Então, assim, até muito pouco tempo atrás, era até mal visto pessoas que tinham várias empresas no seu currículo. Uhum. Hoje em dia, se você não pega alguém assim, você acha estranho. É o contrário, se inverteu já. Né? É claro que eu sempre digo que não tem certo nem errado. Se você fez sentido você estar naquele momento, naquela organização, pelo tempo que foi, tá tudo ok. Né? Você saiu de forma ética, coerente, deixou portas abertas, tá tudo bem. Né? Não tem tempo certo nem errado. Eu acho que agora ficou... parece mais complicado, mas, para mim,
tá mais livre, tá mais simples essa questão. Certo ou errado, gente, no sentido de ética, eu não vou nem questionar, mas tô falando assim, não tem fórmula, não tem receita de bolo, assim, se você fizer isso, certamente você logrará êxito. Não necessariamente, né? Porque antes é tudo assim, não. Se você for o melhor aluno da sala, se você só tirar 10, você certamente vai ser o melhor profissional, vai ganhar muito dinheiro. Não necessariamente. Nem se falava em habilidades sociais, né? Exatamente. Se a pessoa ficava em casa devorando caderno, seria uma vida de êxito. E hoje a gente vê a importância de se relacionar, né? É que não adianta você ter só uma forma de fazer as coisas, uma forma só de ver o mundo. Né? Por isso que eu digo, eu sempre tento conviver com pessoas diferentes de mim em todos os aspectos. De idade, né? De gostos, de opiniões, pensamentos. Para quê? Para eu tentar abrir meu leque, minha perspectiva de análise do mundo, porque isso vai fazer com que eu seja uma profissional cada vez mais rica, que eu tenha uma capacidade analítica muito maior, que eu consiga resolver problemas muito mais complexos, porque eu vou ter uma perspectiva mais ampla, mais aberta. Né? Então, é isso. Assim, não tem receita de bolo, tá, gente? Não tem mais assim. Se eu posso dar uma dica, uma sugestão volte para si mesmo. Tente se autoconhecer. Tem até testes, é óbvio que sim, se fazer isso sozinho dá um pouco mais de trabalho, né? Mas tem alguns testes até gratuitos, como o DISC, como o MBTI, que você consegue fazer e te dá ali algumas características. O mais importante das suas características, o que você pode usar, que você tem como forte, a teu favor, e você minimizar, mitigar aquilo que para você hoje ainda é uma fraqueza. É isso, na hora que você sabe exatamente em que você é bom e aquilo que você não é bom, você sabe o que você pode executar e o que você precisa pedir ajuda. Fica mais fácil. Foi muito engraçado, porque a gente estava gravando outro episódio sobre liderança e, de novo, o autoconhecimento foi um tema que apareceu muito na discussão, né? Ou seja, todo líder precisa de se conhecer para saber seus pontos fortes, seu estilo. E no final a gente concluiu que todas as pessoas têm que se autoconhecer, independentemente se vai ser, até para tomar uma decisão, se quer ir para uma carreira mais gerencial, de liderança, ou mais de especialista, ou de fazer outras coisas. Mas nesse tema ainda, autoconhecimento, e entrando até num outro tema, que é frustração com o plano de carreira. Queria que você ajudasse a gente a correlacionar isso e dicas mesmo, como que o autoconhecimento pode ajudar a gente no plano de carreira, das pessoas, no plano de carreira, para até evitar frustrações ou caminhos, definir caminhos diferentes dentro de um plano de carreira. Eu vou ter que dizer que frustração vai sempre ter, tá, Ivan? Não vou enganar ninguém porque é feio, né? Fazer isso. Mas, assim, eu vou até falar do meu próprio exemplo. Desde que eu entrei na faculdade, que eu vi que era tudo muito teórico, eu estabeleci uma meta para mim, que era: eu ainda vou ser professora um dia e toda aula que eu vou dar vai ser em relação a alguma coisa prática. Eu vou, sim, conhecer academicamente o tema, vou estudar, por isso que eu fiz 2 pós-graduações, fiz um mestrado, mas eu vou trabalhar também para poder levar para os meus alunos tanto a parte acadêmica como a parte prática. Né? Então, assim, a gente precisa ter isso muito claro para você mesmo, né? O que você quer para a sua carreira, no seu planejamento de carreira. Então, lá na minha faculdade, quando eu tinha 18 anos, quando eu entrei, eu já tracei ali uma das minhas possíveis carreiras. Eu nem pensava em trabalhar em organização, para você ter uma ideia. E olha que eu já tenho mais de 20 anos de RH. Mas nessa época eu nem pensava. Mas eu falava assim, mas isso eu tenho certeza que eu vou fazer. E fiz todo o meu planejamento. Não, eu vou me formar, vou trabalhar. Eu fiz assim, vou trabalhar pelo menos uns 2 anos para poder começar a minha primeira pós. Para eu poder, quando for na pós, eu poder fazer correlações entre o que o professor está falando e o que eu estou vivenciando na prática. Beleza, fiz a primeira pós, aí trabalhei mais um tempo, assim, agora eu preciso de uma outra pós para me complementar com alguns conhecimentos de negócio que eu não tenho. Porque a primeira pós que eu fiz foi em RH, a segunda que eu fiz foi em negócio. Falei, ok. Depois passou muito tempo, aí eu dei algumas aulas assim, pós-graduação, falei assim, não, mas ainda não é isso. Eu preciso, para eu realmente ter esse impacto na vida das pessoas, eu tenho que fazer um mestrado, porque eu vou poder dar aula em outros tipos de faculdade, vou elevar o nível, vou poder alcançar mais pessoas. E aí me planejei para fazer o meu mestrado. E é interessante porque
Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei, sim, a dar algumas aulas e eu não tive um feedback positivo dos meus alunos. Disse, não, Pri, você ainda está muito acadêmica, muito teórica. Nossa, gente, eu quase morri, porque pensa, era o meu propósito lá em 18, quando eu tinha 18 anos, né? Eu falei, deu ruim, frustração. Por isso que eu digo, não vou enganar vocês, vai ter frustração. Mas como eu tinha esse planejamento, assim, eu escrevia, tá, gente? Todo ano eu fazia um planejamento para o próximo ano e para os próximos 5. Eu tinha esse exercício comigo mesma desde que eu entrei na faculdade. Então, é outra dica, né? Então, assim, escreva, por exemplo, eu sou muito visual, então, assim, eu escrevia para eu ter um lugar para eu ler, para eu me relembrar, assim. E não só, porque, assim, quando você escreve só uma coisa sem data e sem o como, vira sonho, não é meta. Então, eu colocava, não, eu vou fazer dessa forma até tal data, né? Para eu poder ir seguindo o meu plano. E, gente, pode mudar o plano, tá? Aconteceu uma coisa na sua vida, por exemplo, eu me mudei de cidade umas 3, 4 vezes durante a minha vida. Então, assim, às vezes eu atrasava alguma coisa porque eu tinha que me mudar de cidade, mas não tem problema, eu voltava para o meu plano, redirecionava ali os prazos, mas continuava seguindo, né? Eu refazia aquele plano a cada ano. E foi justamente com esse feedback negativo que eu recebi, que eu falei, o que é que está me faltando? Está me faltando ter algum tipo de preparo de metodologias ágeis, de sala de aula invertida, de conseguir dar aula também de maneira online. Eu fui fazer curso, fui buscar mentoria nisso. Falei assim, por isso que é legal o autoconhecimento. O que eu não estou indo bem e admitir, dói, tá, gente? Dói, mas você tem que fazer a tua reflexão. Olha, ok, não estou indo muito bem, o que eu posso fazer para melhorar? Porque eu quero ser professora. Fiz vários cursos, busquei mentoria e voltei a dar depois. E agora, tipo assim, não vou falar que eu sou a professora mais amada do curso, porque os outros professores vão ficar com raiva de mim. Mas, assim, meus feedbacks sempre são muito bons. Eu sempre tenho ótimas notas dos meus alunos nos últimos anos que eu venho dando aula. Então, assim, é isso. Você tem que, num plano de carreira, planeje o que for mais fácil para você. Se é aquele ano, se é dos próximos 5, mas reveja o plano. Porque, assim, as nossas prioridades de vida mudam, né? Depois que eu fui mãe, minha prioridade de vida mudou completamente. E eu acho, assim, complementando o que você está falando, você vai falando e a gente vai pensando, né? À medida que você vai executando, vai vivendo, você vai descobrindo outras coisas também, né? Que você vê que é bom ou que você gosta. E aí isso pode mudar todo o seu plano, né? Você planejou uma coisa, mas no meio do caminho vai ter um caminho duplo. Você vai para cá ou para cá. E você vai escrevendo, talvez, outras histórias que lá atrás você não tinha ideia que você poderia viver. E aí você vai traçando o seu caminho. Mas sempre é bom revisitar. Não, isso aqui continua como prioridade, isso aqui talvez nem tanto. E aí você segue, né? Então, assim, acho que é legal ter o plano, mas você também tem a capacidade de aprender com a trajetória, né? Com a jornada que você vive, né, Priscila? Porque, assim, eu digo, né? A gente amadurece, a gente muda, né? Muito estranho seria se os meus sonhos de hoje fossem os meus sonhos dos meus 18 anos. Hoje estou com 45. Seria muito estranho eu ter os mesmos sonhos. Eu sou outra pessoa, né? E às vezes a pessoa... os outros, né? Ficam achando assim, não, eu tenho que querer aquela coisa pro resto da minha vida e é só aquilo ali e pronto, né? Ou ainda mais hoje em dia, eu falo que a gente vive bebendo água no hidrante, né? Tanta informação, é tanta coisa que, se você não tiver cuidado, te afoga. Então, você tem que... Por isso que eu digo, volte à primeira casa, que é o autoconhecimento. Mas o que eu quero agora? O que é prioridade para mim nesse momento? E reveja seu plano, né? Reescreva a sua história a cada dia, né? Um capítulo novo. Mas você precisa estar sempre o quê? Sabendo realmente o que é importante para você naquele momento. E eu gosto sempre de falar, né, que o caminho se faz caminhando. Não tem outra alternativa. Pegando isso que o Ivan falou, né, você precisa se lançar, experimentar, até mesmo para falar assim, tá lá, o meu objetivo tá lá no final, mas os caminhos que eu vou percorrer, eles vão o tempo todo ser construído e desconstruído, porque a vivência de hoje vai me ensinando um jeito mais escalável, mais saudável, mais ajustável para percorrer o meu objetivo final. Exatamente. A Camila não conhecia fazer um podcast. Hoje ela quer ser uma podcaster. Uma nova habilidade. Uma nova habilidade. Ótimo. A gente falou bem aí da sua trajetória, você compartilhou. Vamos aproveitar que a gente entrou um pouquinho nessa caixinha da pessoalidade da Pri e vamos trazer um tema que a gente já abarcou aqui nas outras temáticas com os outros convidados, que é essa presença feminina que a gente tanto fala de o mercado está aberto, o mercado é da diversidade, precisamos de mais mulheres, tem uma questão da sensibilidade, da visão que contribui.
E às vezes a gente percebe que fica muito no discurso, pouco na prática. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco, né? Com certeza a gente tem aí na nossa audiência várias mulheres, às vezes inibidas, receiosas, ou deixando de lado um pouco desse sonhar grande de estar no cargo de alta direção, com medo desse mercado que às vezes é muito masculinizado, às vezes não tão masculinizado, mas que às vezes provoca pequenas ações silenciosas de exclusão. Se você pudesse dar uma dica de como se lançar e como se permitir vivenciar essa trajetória com protagonismo e sem medo de ser feliz. Como fazer? Vamos lá, né? Também não é fácil. Eu vejo que, assim, como eu já tenho mais de 20 anos no mercado, eu vejo que isso já melhorou muito, tá, gente? Assim, quando eu comecei a trabalhar, tudo bem que eu trabalhava na indústria, né? Hoje eu trabalho no segmento financeiro, mas eu trabalhei grande parte da minha carreira na indústria. Quando eu comecei a trabalhar, gente, no ramo industrial, geralmente 4% do quadro geral da empresa era de mulheres. O resto era todo de homem. Nem estou falando de liderança, tá? Estou falando de maneira geral, os staffs e os líderes. Com o passar do tempo, a gente está vendo esse número ainda está muito longe de ser realmente uma equidade, né? Ter um equilíbrio aí, né? Onde realmente seja compensado em detrimento de gênero, raça, idade, seja a competência que realmente fale mais alto e que, né, coloque as pessoas nos lugares onde elas têm que estar pela competência que elas têm. Mas eu vejo que, sim, várias ações práticas que as empresas vêm fazendo, às vezes de vaga afirmativa mesmo, ou de pelo menos até estabelecer metas, né? E, mais uma vez, eu falo, não é a meta pela meta, não é que eu tenho que ter um número X e acabou. Eu tenho que dar condições para aquelas pessoas, seja ela de qual grupo minoritário for, tá? Tenham chance de igual para igual com as demais pessoas, seja elas quais forem também, né? Então, assim, desse respeito de realmente a melhor competência vence, né? De eu tentar aumentar o número de pessoas dos grupos minoritários nas organizações de forma efetiva. Então, tem muitas empresas que já fazem, eu sei que teve várias polêmicas aí, né? Enfim, Magazine Luiza sofreu na justiça, inclusive, né? Por ter feito uma ação afirmativa. Mas é isso mesmo, eu estava lendo vários livros sobre pessoas que mudaram o jeito do mundo ser, né? Hoje, pessoas que revolucionaram, nenhuma delas foi bem aceita pela sociedade no período onde elas estavam vivendo. Elas foram colocadas como mestres, líderes, depois de mortas, né? Na época que elas estavam realmente realizando a revolução necessária, elas não eram benquistas, né? Thomas Edison foi expulso da escola porque a escola não dava conta dele, a mãe dele que teve que fazer a educação dele em casa. Né? Então, assim, eu não tenho essa ilusão de que as pessoas que realmente querem promover mudanças para o bem não necessariamente vão ser benquistas por todos, né? Mas eu digo que, assim, que o meu sonho, as minhas ações enquanto mulher, profissional de RH e mentora é que um dia a gente não precise mais ter o Dia Internacional da Mulher. Não vai precisar mais ter, por quê? Porque o mundo já está tão equânime em relação a gênero que vai ser desnecessário. Acho que eu não vou estar viva para ver esse dia, mas o que eu faço todos os dias é esperando isso. Então, por isso que eu sou mentora no programa voluntário para mulheres, para poder fazer com que elas tenham chance de se darem bem no processo seletivo, de que elas não sofram dessa síndrome da impostora, de que achar que... E tem várias pesquisas sobre isso, eu não estou falando de forma aleatória, assim, de ter uma vaga. Aí tem determinados requisitos. Se o homem tem nem 50%, ele dá as caras, ele vai lá e se candidata. Se a mulher não acha que preenche todos os requisitos, ela nem se candidata. Eu falei, gente, se candidata, dá a cara para bater. Até para você ver o que você não está indo bem, para num próximo você se dar melhor na entrevista ou no processo seletivo. Né? A última mentorada que eu tive, ela estava participando do processo seletivo enorme, super concorrido, né? E eu falei, mas quem vai passar é você. A gente vamos te preparar tecnicamente aqui, comportamentalmente aqui. E ela conseguiu a vaga que ela tanto almejada. Eu chorei Legal. No dia que ela me ligou. Eu falei, Pri, consegui. Eu falei, excelente, é isso. O trabalho deu certo. Podia dar errado, podia. Era de lição aprendida, mas no próximo você vai conseguir. Se lance. Lógico, e se lance não é de forma também aleatória. Estude, se prepare, conheça a organização, caso seja uma vaga, né? Você tem que conhecer a organização, conhecer o mercado, tentar fazer network com as pessoas que trabalham lá, né? Estudar mesmo e se preparar para aquele processo. Se você quer empreender, procure, né? Também tem várias instituições que ajudam microempreendedores, empreendedores maiores, enfim. Se prepare, não é se lançar de maneira irresponsável. É você não ter medo, está com medo, vai com medo mesmo, mas não é um medo de te paralisar, é um medo de, não, o que eu tenho que fazer para me preparar, para eu ir, mesmo que eu vá com medo, mas
ok, eu consigo vencer. Não ser impeditivo, não ser impeditivo, né? não te paralisar, ele te preparar, usar o medo como uma forma de preparo. Para você não ir, assim, levar tanto na cara, assim, né? Você ir, mas, não, ok, aqui não deu certo, eu já sei o que é que não dá certo, da próxima vez esse erro eu não vou cometer. Eu posso cometer outros, mas esse não. Perfeito. E quando você fala do medo, né, Pri, a questão do medo ser um habilitador, um capacitador mesmo para te movimentar e mais preparado, alerta, né? e não um paralisador de se questionar, porque a gente tem uma tendência sempre de pensar no pior, né? O nosso cérebro, ele é acostumado a pensar no pior para preparar para a gente para um estado de fuga. E a gente tem que colocar um pouquinho mais de ponderação, porque senão a gente não faz nada com medo de tentar, de se lançar. Então, que bacana e parabéns aí, porque com certeza é uma super vitória aí, porque mais do que conseguir a vaga é a pessoa saber que ela é capaz. Porque a vaga vai fazer parte da carreira profissional, mas o ser capaz, isso ela leva para a vida, né? Que Exatamente. bacana. Até o que você falou desse trabalho que as mulheres não se candidatam. Tem um cliente nosso que fez um projeto exatamente da mesma forma, mas para a questão racial. Então, eles perceberam que a empresa, sei lá, 50% eram pessoas negras, pretas, né? Mas não refletia nas promoções para os outros cargos. E aí eles achavam que tinha um viés e foram fazer um trabalho para entender o que era. E não necessariamente era um viés, mas sim, às vezes, até as próprias pessoas não se faziam a força, não se viam ali naquela posição. E, então, o trabalho era muito mais empoderá-las, mostrar que elas são capazes, que elas têm as competências e elas vão chegar lá. Então, assim, o trabalho foi amplo, mas uma das coisas foi muito do que você falou. O quanto que essa questão estrutural já inibe as pessoas, falando, eu não sou capaz, ou, né, que é o síndrome do impostor, da impostora. É histórico, né, gente? Assim, vamos pensar, né, de mulheres não estarem em posições de liderança ou pessoas, né, negras não estarem em posições, né, de liderança, pelo contrário, né, tá em uma posição até de escravidão, mas a gente é um país muito jovem, né, a gente acha que assim, mas quando a gente se compara com a Europa, a gente não é nada, a gente é um bebê. Então, a gente tem muita coisa para vivenciar e se a gente quer acelerar isso, a gente tem que falar sobre isso, né, não é negar, dizer que não existe, porque existe. Pelo que eu digo, autoconhecimento, na hora que você assume aquilo que você não está tão bem, quanto pessoa, quanto organização, você consegue agir para mudar. Igual você falou, e a empresa criar mecanismos onde você tira viés, onde você dá força, onde você, né, fala, todos são capazes. Aqui é uma cultura de todo mundo tem a oportunidade e é capaz, desde que se capacite, mostre resultados. Exatamente. Né? Então... E legal porque quando o Ivan falou dessa questão de estrutural e de buscar empoderamento, de novo a gente cai lá no início da conversa, que é o autoconhecimento. Porque isso tudo só é possível porque tem ali, eu nem falo assim, né, a lanterna toda apontada pelo autoconhecimento para que a gente consiga, de fato, fazer todo esse resgate aí com a pessoa. Porque assim, eu tive uma sorte muito grande de ter uma mãe, apesar de não ter concluído nem a faculdade, ela é técnica de enfermagem, mas uma mulher muito empoderada para a sua época. Então, assim, a minha mãe sempre falou assim, não, minha filha, vai mesmo, você vai conseguir, e me incentivava e me dava os recursos ali que era necessário para que eu... Mas nem todo mundo teve uma família ali que pudesse lhe amparar, pudesse lhe dar esse conforto. Pelo contrário, a pessoa é o arrimo de família, a pessoa é que tem que amparar os outros da família, então fica difícil demais você dar conta de si e dos outros, né? Então, não sobra muito para você, né? Para você ali se auto-empoderar e dizer assim, não, eu errei aqui, mas eu sou capaz de corrigir, sou capaz de melhorar. Então, assim, eu tive a sorte de estar no meio familiar onde eu tinha esse suporte, né? Mas, assim, não é porque você, né? Você que está ouvindo aí, se você não teve, não se preocupe, né? Tem rede de apoio hoje, tem várias pessoas, tem mentores voluntários que fazem isso por todos, né? Busque, porque todos nós somos capazes. Eu sempre tive isso para mim desde criança, né? Assim, eu tenho memórias da minha infância que eu falo assim, eu tinha essa crença libertadora
libertador, assim, que todos são capazes de qualquer coisa, de aprender qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. É claro que, fisicamente, biologicamente, a gente tem mais algumas habilidades para uma coisa ou para outra, um tipo de raciocínio ou outro. Por isso que hoje são as múltiplas inteligências, não existe mais só... Né, teste de QI está ultrapassado, né? Porque é só um tipo de inteligência, né? Então, tem teste agora das múltiplas inteligências. Então, assim, é você colocar aquilo que você tem habilidade a teu favor, né? Mas que é capaz, todo mundo é capaz de aprender. Exato. Perfeito. A gente tem um burburinho aí, né, nos meios a respeito de um livro que fala Seja Egoísta com Sua Carreira. E lá no livro ele usa o termo do egoísmo virtuoso. Eu queria saber um pouco de você, se você já escutou esse termo e como que a gente consegue trazer uma conscientização ou uma explicação mais expandida para as pessoas, para que a gente tenha esse egoísmo virtuoso, se é que é possível, mas de uma forma ética e sustentável, porque muitas vezes o nome é lançado na mídia e as pessoas falam, eu tenho que ser egoísta, eu não tenho que pensar na empresa, a empresa só pensa no lucro. A gente vê que começa a desvirtuar toda uma prática que está muito mais para além do autocuidado, da autoconsciência. Como é que a gente leva um pouquinho para as pessoas sobre essa nomenclatura? Já ouviu falar nesse termo do egoísmo virtuoso? Se a gente puder contribuir com a audiência, de calibrar um pouquinho, falar, vamos ajustar um pouquinho esse burburinho que está aí no mercado. Né? Tem vários nomes da moda que às vezes pegam e, assim, por eu ser professora, gente, eu gosto de estudar, né? Então, eu vou lá ler, vou entender academicamente o conceito. O conceito, ele em si, ele é um conceito contraditório, porque eu não posso transformar algo que é ruim numa virtude. Né? Porque o que é o egoísmo? Então, é quando o egocentrismo, né? Pegando até o conceito da psicologia, é quando você coloca todo o foco, todo o pensamento e energia em você em detrimento dos outros. Ou seja, como se os outros não existissem, só existisse você. Só que fosse importante é você. A gente vive em sociedade, isso é impossível. Né? Então, assim, agora, para eu tentar calibrar o termo, Camila, porque, assim, o que eu sei, a intenção do autor não foi essa, né? Não é de trazer uma dissonância cognitiva no pensamento das pessoas, né? Perfeito. Mas é o quê? Como é que eu posso cuidar... Sabe aquela história da aeromoça? Máscara de oxigênio primeiro em você, depois na criança, gente. Ou em quem precisar de ajuda. Porque se você morre, como é que você ajuda outra pessoa? Você morreu, acabou. Perfeito. Né? Então, eu pego por esse aspecto, eu vou pegar por esse viés. Não um conceito das palavras, né? Uma etimologia das palavras, porque elas são contraditórias, mas o que eu acho que o autor quer dizer com o conceito de egoísmo virtuoso no que diz respeito à carreira? É você cuidar, sim, de si. Não é em detrimento dos outros, é de você. Primeiro, né? Primeiro, você, né? Assim, o que é importante para você? Porque eu digo, se você tem autoconhecimento suficiente para saber o que é importante para você, você é capaz de expender energia para si e para os outros. E para os outros. Porque não existe nenhuma carreira que seja eu fazer alguma coisa de mim para mim mesmo. É sempre Perfeito. Algo para o outro. Seja eu prestar um serviço, seja eu ensinar, seja eu fazer uma programação, seja eu fazer um sistema, seja eu atender alguém na clínica, um médico, enfim, um engenheiro. É sempre prestando serviço para o outro. Não existe uma carreira para si. Então, eu vou ser uma pessoa que cuida de mim mesma. Tá, e, né? Enfim, né? Ponto final. Não existe, então, mas é muito importante para que você, inclusive, sobreviva na sua carreira, que você se sinta feliz, porque, assim, o que é sucesso? Cada um sabe o que é sucesso para si, o que é sucesso para você, o que é que você se sentir bem-sucedido. Pensar nisso primeiro, por quê? Porque, com certeza, tudo que você fará em prol disso vai reverberar na sua ação para o outro. Então, se você cuida primeiro de você, E aí, cuidar, gente, é em todos os aspectos, física e intelectualmente. Você está se alimentando direitinho, está dormindo bem. Aí não vou também dar receita de bolo, porque cada um tem seu tempo de dormir. Deu com 8 horas de sono, ficou ok. Mas se precisar de uma reunião, precisa dormir só 6, você aguenta? Aguento. Menos que 6, eu vou virar o dia de zumbi, eu não aguento. Então, assim, fazer uma atividade física tantas vezes por semana, comer alimentos que realmente lhe tragam ali uma nutrição para o seu corpo. É bom comer um docinho? É bom que nutre a alma, né? A cenoura nutre, né? O legume nutre o corpo e o chocolatinho nutre a alma. Mas, ok, é equilíbrio. Né? Trabalhar naquilo que eu gosto, estar convivendo com pessoas que me trazem boas energias. É isso, cuide de você. Não é que você vai puxar o tapete do outro, não vai ajudar o outro a subir na carreira. Não, mas você tem que pensar em você realmente primeiro. Porque se você não cuida do seu corpo, da sua mente, das suas ações, como é que você vai poder ajudar o outro?
E é importante porque quando você fala de cuidar de si mesmo de uma forma responsável e sustentável, automaticamente você vai ter um cuidado com o outro de uma forma mais amigável e acolhedora. Porque você aprendeu a cuidar de si mesmo de forma sustentável e é o que você falou, reverbera. Sem você parar para pensar, você vai estar cuidando do outro com o mesmo cuidado que cuida de si mesmo. Será que ele está tendo equilíbrio? Será que ele está conseguindo ter um momento de fazer uma pausa, de ter um respiro? Então, isso é muito legal, porque essa busca que a gente faz interna, ela nos permite fazer com que os outros façam também essa busca de uma forma ecologicamente correta e devida. E ainda mais se você é líder, né? Porque para mim é uma responsabilidade dobrada. Porque tudo que você faz, gente, você querendo ou não, os outros estão olhando e prestando atenção. Então, se você se comporta de determinada maneira, quem te segue ali enquanto liderado vai tender a querer fazer da mesma forma. Então, se você não se cuida, trabalha muitas horas, não respeita os limites do teu corpo e da tua mente, provavelmente você vai reproduzir isso, influenciar isso nos teus liderados. Né? Claro, cada um tem seu jeito. Estou falando que todo mundo vai fazer igual um monte de mini-mim, né, gente? Não é isso. Mas que impacta, interfere, com certeza. Então, para quem é líder, a gente, com um recado adicional. Tome ainda mais porque tudo que você fizer serve de exemplo ali, né? Eu estava no treinamento agora de manhã lá no banco, que eu adoro essa frase, e a instrutora falou assim, que o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Uhum. Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, porque as pessoas vão prestar mais atenção no que você está fazendo, não no que você está falando. E o líder, ele tem que preocupar, ele preocupa com a sua carreira, mas ele influencia e ajuda dos seus liderados. Então, realmente, o líder é uma pessoa fundamental aí nesse processo aí, que é a gestão da carreira, influencia muita gente, né? Aí eu queria até entrar num outro assunto, Priscila, e assim, como você falou, né, um dos propósitos do nosso podcast é realmente levar conhecimento, influenciar, impactar pessoas, né, seja os colaboradores das empresas ou líderes de gente de gestão ou os líderes mesmo de outras áreas. Então, a gente gosta sempre de dicas práticas. Uhum. Então, quando a gente está falando aqui de plano de carreira, para algumas pessoas isso pode ser desafiador, não sabe por onde começar. Queria que você desse algumas dicas ou pequenos passos, como começar, né, a montar um plano de carreira. O que teria que ter o meu plano, né? Para que, eventualmente, quem ainda não tem, começar. Você já falou que, né, desde sempre já faz e revisa e tal. Você pode falar um pouco pra gente? Claro. Né? Lógico que cada um faça aí o caminho, a sua jornada, né? Trilha a sua jornada. Mas, assim, para mim, a primeira coisa é realmente o autoconhecimento. Então, se você nunca se submeteu a alguma ferramenta de autoconhecimento, faça. Né? Tem MBTI, tem DISC, tem VARC, tem várias ferramentas hoje em dia que te trazem ali quais são as tuas habilidades, naquilo que você é bom, naquilo que você não é tão bom, quais são tuas preferências de tomada de decisão, se você é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida, e não estou nem falando aqui em relação a falar em público, é uma pessoa que despende mais energia para dentro de si ou é do mundo, né? Então, assim, conheça-se, né? Conhece a ti mesmo, né? Isso é filosofia, gente, assim, e é isso mesmo, é os primórdios, né? Então, conhece a ti mesmo. Saiba aquilo que você... as suas habilidades, né? Aquilo que você é bom, que você não é. Depois, tente descobrir. Se você não conseguir fazer isso sozinho, peça a ajuda de um mentor ou de um amigo, alguém mais próximo que você confie, para você até listar quais são suas habilidades, coisas práticas mesmo de fazer. Né? Tudo isso é antes, tá, gente, de montar o plano. Porque na hora que eu sei exatamente como que eu sou, o que eu sei fazer e o que eu tenho dificuldade, então, eu vou pegar assim, tá, então agora vamos para carreira. O que eu posso fazer, e aí até para quem está, desde os estagiários, os estudantes, tá, gente? O que eu posso fazer da minha vida profissional que tenha correlação com as minhas habilidades e de comportamento ou de execução de tarefas mesmo? O que é que tem a ver? Como se até teste, vamos pegar assim, da escola, teste vocacional, né? Alguma coisa nesse aspecto. A continuação disso, né? Até assim. E até... Tente assim, mas às vezes a pessoa não tem muita visibilidade de leques de carreira. Vá pesquisar sobre isso, converse com vários profissionais. Você nem conhece aquela profissão, mas tem uma dúvida, procure profissionais, gente, use as redes sociais para isso, né? Às vezes você fala assim, Priscila, mas a pessoa não vai querer falar comigo. Gente,
o não você já tem, vai atrás, né? Às vezes uma pessoa que conhece outra pessoa vai lá e te indica, converse com pessoas dessas carreiras que de alguma forma te interessam para você, porque às vezes você também tem um sonho, né? Você acha que é daquele jeito e a pessoa vai te trazer vida real. Olha, a carreira sim tem esses pontos positivos, tem esses pontos negativos, para que você possa fazer esse link com as tuas habilidades, teus comportamentos. Ah, não, realmente tem mais a ver aqui com essa carreira, então... E aí você traça o plano. Vou precisar fazer um curso tal. Eu já tenho uma graduação, vou fazer uma pós, vou fazer um curso de extensão naquele assunto que eu acho que é interessante para mim. Vou buscar, e aí várias ações. Vou buscar me conectar com pessoas, por exemplo, no LinkedIn, que sejam daquela área, para eu poder ver o que elas estão falando, o que elas... Eu até brinco, né? Onde vivem, o que comem, quem são essas pessoas, né? Então, assim, é isso. Se conecte com aquelas pessoas que são daquela carreira que te interessa, troque ideias com ela, faça benchmarks, busque vagas que tem a ver com aquilo. E é isso, vá fazendo a cada ano ações que possam fazer com que você chegue onde você realmente quer chegar. Mas começa lá assim, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sei, o que eu tenho dificuldade, onde é que eu preciso de ajuda e o que eu posso linkar isso com as 1000 possibilidades de carreiras que eu posso ter na minha vida. Então, se teria uma dica, né, seria essas dicas. Maravilha. Vamos falar de carreira Y? Vamos lá. Então, foi até um tema que a gente discutiu também em outros episódios, que é essa questão do... como eu vou me preparar para ser líder? E no passado, modelos tradicionais, né, você ter uma carreira ou você ser bem-sucedido é você sempre... começar a ser ali, né? Você é um analista, vai ser um coordenador, um gerente, tal, até chegar eventualmente no topo da cadeia ali, o presidente, o CEO. Mas, eventualmente, não é isso que você quer. E aí começa a se falar de um modelo, né, Y, né? Talvez eu seja mais especialista. Como que você vê esse modelo e como os benefícios que ele traz? E se ainda tem espaço para melhores aprimoramentos desse modelo? Como é que você vê essa questão do modelo Y aí? Já vivo nas empresas onde já trabalhei, todas tinham essa questão da carreira, até porque é fundamental, gente. Numa organização, às vezes, precisa... Da mesma forma de uma pessoa que lidera e impacta várias outras no que diz respeito à gestão, assim como precisa de alguém, de um especialista técnico em determinado assunto, porque vai resolver problemas, vai atender um cliente da melhor forma, vai te trazer soluções mais adequadas, que pode, inclusive, até te trazer até mais lucro para a organização. Então, o peso é o mesmo. Eu vejo que, na medida que os anos passam, falando de forma prática, tá? Nas empresas, inclusive, pesa no que diz respeito a salário, tá, gente? O peso do cargo, né? Igual de um gerente, por exemplo, de um especialista técnico em determinada disciplina. Por quê? Porque a organização vê que essas pessoas impactam, vamos falar assim, de forma diferente, tá? Né? Mas um especialista técnico também pode impactar pessoas? Pode, ele pode ser... Aliás, ele deve ser a referência técnica e o suporte para todo um time que, por mais que ele não vá liderar no que diz respeito a ver questões de comportamento, ajudar na carreira, até questões burocráticas, vou aprovar férias, vou aprovar, né, o ponto da pessoa, tal, mas ele impacta também na vida daquelas pessoas. Então, o peso para aquela organização diz respeito, inclusive vale quanto pesa, né? Ou seja, de ser remunerado para isso, é idêntico, é similar, né? Lógico, né? Não vou também, mais uma vez, eu sou muito prática e objetiva, tá, gente? Nem toda organização, até pelo tamanho dela, às vezes é capaz de efetivamente remunerar de forma igual um líder e um especialista técnico. Mas aquelas que são um pouco maiores, que conseguem fazer isso, das que eu conheço, muitas até já fazem isso, porque vem na prática que o impacto é muito grande, seja de um técnico ou alguém que tem 30 pessoas ligadas àquele líder, né? Mais 50 pessoas, 100 pessoas, porque para a organização é só diferente a forma que ela vai causar o impacto, mas que ela é muito importante, sim, para a organização. Então, assim, ainda bem que hoje, assim, não precisa você virar um líder. E o que a gente via, né, no passado? Aquela história, né? A gente já perdia um ótimo técnico e ganhava um péssimo líder, né? Gente, eu não quero mais falar essa frase nunca mais na minha existência, né? Assim, da gente, assim, se você é um bom técnico, permaneça quanto técnico, vou te remunerar como tal, quanto você vale para a organização. Você vai virar um especialista, um consultor ali e vai me ajudar tecnicamente a resolver problemas ali para o meu cliente. E você, líder, também é muito importante para mim. Impacte a vida das pessoas, né? Lidere as pessoas, inspire as pessoas, e é isso. E aí isso conecta com o autoconhecimento, né? Se eu sei que, poxa,
Eu sou mais um cara técnico. Eu prefiro muito mais ser um especialista do que, eventualmente, liderar pessoas, inspirar pessoas, avaliar, né? Então, eu me conhecendo, eu também posso traçar o melhor caminho, né? Que eu vou ser melhor, eu vou agregar mais valor para o negócio e eu vou estar mais feliz. Sim. Se eu não sei isso, talvez eu siga por um caminho que eu me arrependa. E aí não é bom para ninguém, né? E que é a vertente, né, da psicologia positiva. Porque a psicologia positiva, ela vem para trazer isso, né? A gente, às vezes, fica lá o tempo todo preocupado em desenvolver uma competência que a pessoa não é boa, quanto, na verdade, se a gente focasse naquilo que a pessoa é boa, a gente ia ter um alcance muito mais exponencial. E a carreira Y vem para falar, tá tudo bem. A gente precisa de pessoas entregando o seu melhor, que não é lidar com pessoas, é lidar com processos, estratégias que acompanha muito também o cenário, né, de mudança, onde a gente começa a falar que não existe mais carreira linear. Então, o Y vem falando assim, se não tem mais linear, tem um segundo caminho para a gente aproveitar esse potencial. E que bom, né? Porque antes as pessoas, elas ficavam ali enquadradas mesmo, né? Não tinha nenhuma oportunidade, né, de crescer dessa forma, né? Só tinha um caminho, né? Agora não, eu sempre brinco assim, eu estou velha já, eu não vou mais crescer para cima, eu posso crescer para o lado, né? Então, como é que eu faço? Eu posso aprender outros processos, eu posso agregar novo conhecimento para minha carreira. Então, o que eu faço também, né? Assim, e das pessoas verem isso também com bons olhos, né? Porque muitas vezes, assim, mais uma vez, é tudo muito histórico, né? Assim, não, passamos a vida inteira, inclusive nossos pais, nossos avós, falando que só crescia quem alcançava um cargo de liderança, de diretoria numa organização. Não, gente. Não. Tem outras formas. A gente tem até exemplos, né, Camila, na empresa de tecnologia, né? Você tem o tech lead, né? O líder técnico. São uma pessoa mais experiente que vai ganhar como um gerente, um coordenador, mas ele vai ser o especialista técnico, né? E às vezes, quando você não tem isso, a pessoa, às vezes, você perde ela para o mercado, né? Não, meu negócio é ser especialista, eu quero essa tecnologia, e não gerenciar o time inteiro, né? Então, acho que é um exemplo muito claro aí que as empresas de tecnologia têm, até porque requer, talvez, especialidades, coisas mais técnicas, mais específicas. É um exemplo claro, né? É mais fácil, né? Tipo assim, eu vejo que, assim, startups ou empresas de tecnologia têm isso de forma... Até por já trabalhar com uma forma de metodologia ágil mesmo, fica tudo mais... É esperado que seja assim, né? Se fosse diferente, é que seria estranho. Exato. Mas qualquer outra organização, gente, que não tem esse modelo vamos dizer, de gestão, é mais difícil, não é fácil, né? Mas é possível? Sim. É possível. Hoje em dia, ainda bem que é possível, sim, crescer de outras formas, que não só numa carreira hierárquica, vamos dizer assim. Perfeito. Já que a gente falou da carreira Y e das pessoas poderem se reinventar, para quem está ouvindo e fala assim, estou exatamente nesse momento querendo e buscar ter uma reorientação. Eu quero uma nova carreira. Que desafios, que estratégias você colocaria na mesa para essa pessoa que está buscando ali uma transição de uma carreira que hoje ela percebe que não está bem sucedida, ela quer fazer essa busca? Qual que é o primeiro caminhar? Que dica prática que a gente traz, que ela vai encontrar de desafio, mas também de estratégia para percorrer esse caminho? Olha, para fazer transição de carreira, eu recomendo que a pessoa busque ajuda mesmo, gente, né? De um profissional, um mentor, um coach de carreira mesmo. Por quê? Mais uma vez, e a primeira dica vai ser o autoconhecimento de novo, sabe por quê? Porque eu já passei por isso algumas vezes, assim, de pessoas me procurarem, às vezes a pessoa não queria fazer uma transição de carreira, ela estava infeliz onde ela estava, com o que ela estava fazendo. Ela não queria mudar de carreira, ela queria mudar de lugar. E isso não é transição de carreira. Perfeito. Tá? Transição de carreira é, por exemplo, eu ser uma, sei lá, profissional de RH e eu ser depois uma empreendedora sem ser no mundo de RH. Sim. Vou ser uma empreendedora, sei lá, vou vender produtos para alguém, seja lá onde for e que produto for. Isso é uma transição de carreira. Eu vou, óbvio, usar as habilidades que eu tenho, né, de relacionamento, de network, tudo mais, mas eu estou indo exercer outra profissão, completamente diferente. Isso é transição, até para desmistificar, porque a pessoa acha que transição de carreira é eu mudar de emprego. Não, sair de um ponto A para o ponto B, né? É você realmente ter uma mudança, assim, até assim, que vá te exigir você ser capacitado, treinado em talvez habilidades que você nem tenha, mas coisas que você quer, assim,
apostar, que você acha que vai dar certo. E ok, não tem problema nenhum com isso. Então, por isso que eu digo, Perfeito. é importante, nesse caso, eu oriento, né? Eu sugiro buscar um profissional que possa te ajudar nesse passo a passo, para o primeiro ponto de desmistificar se realmente você quer fazer uma transição de carreira ou se você quer simplesmente uma ajuda para deixar mais iluminada ali tua mente de, eu não estou feliz aqui, eu não estou feliz, talvez eu queira continuar trabalhando em organizações, mas não com esse tema. Se descobrir mesmo, né? Acho que fazer várias perguntas para si próprio de que, assim, o que me levou a eu chegar ao ponto de pensar de fazer uma transição de carreira. O que está acontecendo? Qual é esse background aqui? E aí, sim, depois de descoberto isso, o teu motivador de mudar de carreira ou não, né? Você fazer teu plano. Porque senão fica incipiente, vai ficar assim, você vai... Se você não, mais uma vez, não se autoconhece, não sabe exatamente o que você está passando, o que você precisa, o que você quer, você só vai ser infeliz em outro lugar. Né? Então, isso é muito importante, saber causa raiz aí, por que te veio isso à mente. E aí, descoberto isso, você faz o planejamento para mudar de carreira, se for o caso, ou não, só mudar de lugar mesmo. Legal. Entrando um pouco no assunto de carreira com tecnologia, né? Hoje você tem as redes sociais que mudaram, né, completamente a forma como a gente comunica, se relaciona, né? E a gente tem redes sociais profissionais como o LinkedIn. Como que você enxerga o LinkedIn ou as redes sociais mais profissionais impactando essa questão de carreira das pessoas? Quão importante é? E até dicas, né? Talvez tenha pessoas que abusam, isso pode prejudicar na carreira, pode ajudar, pode prejudicar. Então, como que você vê as redes sociais e dicas de como usar bem a rede social para realmente progredir ou enfim, na carreira ou executar o seu plano, né, de carreira? São essenciais. Então, use muito, mas com a seguinte mentalidade. Por exemplo, LinkedIn não é teu currículo online, é a tua reputação digital. Então, tudo que você posta, não só no LinkedIn, qualquer outra rede social, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, o pessoal ainda usa, gente, né? Enfim, Facebook. E tem novas, né? Tem novas que eu nem sei quais são, tá, gente? Mas, assim, tudo que você coloca lá, eu até brinco, né? Vou usar um termo muito ruim, assim, mas tudo que você botou online, gente, é que nem vômito. Foi, não volta mais. Foi. Eu deleto. Se alguém viu aquilo e tirou um print da tela, já era. Por mais que você exclua uma publicação, se naquele 1 segundo que você postou, se alguém viu e printou a tela, fica para a posteridade, né? Para a eternidade. Então, muito cuidado. Ela fala assim, mas mesmo o Instagram, que é uma rede social que não é profissional... Sim, porque ali fala de você. Tudo que você publica, gente, fala de você. Fala o que você faz, o que você gosta, como é que você vê o mundo. Mas, assim, você pode usar isso a teu favor. Não estou falando que você, então agora ninguém postar nada, né? Não, continue postando. Agora, sim, como eu falei, de forma adequada. LinkedIn não é TikTok. Então, o LinkedIn é o quê? É uma rede profissional onde você pode, inclusive quem é empreendedor, postar ali seu serviço. Ele tem uma página pessoal e uma página de serviço que você pode fazer esse post duplicado ali, tanto pessoal quanto profissional, né, no que diz respeito a negócios. Você pode postar isso no LinkedIn também. Tem gente que não sabe disso, mas pode fazer, né, sua página de negócio ali no LinkedIn, vender mesmo seus produtos ou seu serviço, né, no LinkedIn. Como posts de o teu próprio currículo mesmo, tudo que você sabe fazer, tuas habilidades, os cursos que você fez, onde você já trabalhou. E, assim, hoje em dia, gente, muitas das vagas das empresas, como um todo, são postadas ali. Então, ali realmente é um meio de você conseguir até se recolocar no mercado, ou buscar uma outra oportunidade, ou buscar profissionais da sua área para você fazer troca de figurinhas ali, um benchmarking. Então, é uma rede que, por exemplo, eu consegui fazer a minha pesquisa do mestrado, porque apesar de ser psicóloga, eu quis fazer quantitativa a minha pesquisa. E até aí minha orientadora na época assim, Pri, você tem que conseguir um número grande de respostas, porque eu queria correlacionar 2 pesquisas grandes e tal. Você tem que conseguir pelo menos uns 500 respondentes. Eu falei, não, eu vou conseguir. Ela falou assim, sem recurso, sem ninguém. Eu falei, vou. Como é que eu consegui? Via LinkedIn. Postei para as pessoas, postei individualmente, tive um trabalho ali, eu consegui quase 700 respondentes para minha pesquisa do mestrado. Bacana. Então, assim, e lógico, aí você dá a contrapartida, eu sempre dou essa de dica, né? Assim, não é só pedir, gente, né? Oferecer. Então, eu falei assim, olha, gente, quem responder minha pesquisa, eu vou mandar uma cópia da minha dissertação de mestrado com todo o resultado da pesquisa feito. Quem não quer? Né? Uma pesquisa já pronta. Com certeza. Então, eu fui lá e fiz isso. Então, quer dizer, é uma rede que você pode, sim, deve usar a teu favor como profissional, só tem que ter o cuidado, porque é isso em mente, né?
Tudo que você posta é a tua reputação digital. Então, cuidado, use muito, faça contatos, poste coisas interessantes, mas adequando cada rede social de acordo com seus posts, né? Não vai, porque eu vejo umas coisas no LinkedIn, gente, que eu falo assim, ai, que preguiça, né? Que não era para estar no Instagram, era para estar no TikTok, não era para estar aqui, isso aqui, né? E vice-versa, o Instagram é de foto mesmo. Você até pode postar algumas coisas profissionais ali, mas só postar isso também é chato. Entende? Assim, adeque os seus posts ao tipo de rede, mas faça uso, porque com certeza você fica encontrável para outras pessoas através das redes sociais e você pode encontrar outras pessoas através das redes. Então, use. Perfeito. Pri, a gente está chegando ao final e se a gente tivesse que deixar aqui uma frase, um resumo é difícil, que tem tanta coisa legal que a gente falou, né, que a gente desconsideraria vários pontos importantes. Mas uma palavra final que você poderia deixar de presente para a nossa audiência quando a gente fala sobre carreira. O que seria a sua mensagem final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo? Posso deixar duas? Claro! Autoconhecimento e coragem. Coragem, porque, assim, vão ter perrengues, vai ter dificuldade, vai dar medo. Ainda mais quando a gente for fazer uma coisa que a gente não fazia antes, mas tenha coragem, né? Não deixe o medo de paralisar, porque todos nós, a minha frase é, né? Todos nós somos capazes de fazer e de aprender qualquer coisa, né? Se fosse uma frase, seria essa. E palavra seria autoconhecimento e coragem, porque eu acho que com ambas a gente se fortalece, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, para alcançar tudo que a gente almeja. Perfeito. Bem, para a gente ir se despedindo, né, gostaria, Pri, para quem deseja conectar com você, te encontrar nas redes sociais, deixa aqui qual que é o ponto de encontro, qual que é o ponto de apoio, como é que te encontra. Deixa aqui para a gente. Claro. Meu LinkedIn, até assim, eu coloquei um tracinho RH no final. O nome é Priscila Lopes, tá, gente? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Mas tem lá um tracinho RH, porque Priscila Lopes é um nome não tão difícil, né? Então, para diferenciar, vai ter Priscila Lopes RH, tanto no Instagram como no LinkedIn, vão conseguir me achar facilmente. Perfeito. Ivan, para quem quer te encontrar, trocar figurinha, trazer provocações e feedback desse nosso encontro? É Ivan Cruz Júnior, tanto no LinkedIn quanto no Instagram também vai me achar. E estou sempre postando uma prévia dos nossos podcasts. Então, quem quiser prever o futuro, é só entrar lá. Mas obrigado, Camila. Foi um papo muito legal. Priscila, sensacional, né? A gente já se conhece há mais tempo, mas acho que hoje deu para conhecer um pouco mais, né? Até da sua trajetória e do seu conhecimento. Eu acho que esse assunto, ele impacta todo mundo, né? Todo mundo tem, de alguma forma, uma carreira, seja dentro de uma empresa, empreendendo. Então, acho que são dicas valiosas que você deixou aqui. Agradeço demais a sua generosidade de compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, que mais uma vez digo, né? Eu falei no começo e repito agora, né? Um dos meus propósitos, né, de vida é ajudar as pessoas a encontrar os seus propósitos, e eu acredito muito que através de compartilhar conhecimento eu consigo ajudar essas pessoas e inclusive a mim mesma. Toda vez que eu falo e escuto outras pessoas, eu também aprendo. Então, muito obrigada pelo convite. Alinhamento de propósitos, então. Exatamente. Pri, obrigada mais uma vez pela generosidade de trazer de forma tangível e pragmática um assunto que é tão subjetivo, tão doído, mexe com tanto tabu, e foi de uma riqueza aqui que eu tenho certeza que a nossa audiência colheu muitas dicas e vai ter muita coisa para colocar em prática. Obrigada. A gente vai precisar de marcar outros encontros, porque o tema é grande. Combinado. Tá? E para vocês que ficaram até aqui, né, nos ouvindo e nos assistindo, lembrando que semanalmente, todas as quintas-feiras, a gente libera um novo episódio do podcast com convidados que hoje foi a Pri e amanhã pode ser você também que está aí do outro lado para contribuir e trazer exemplos práticos e vívidos de como que é essa prática de gente e gestão no dia a dia. Desde já eu agradeço e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.